Amados, eu quero nessa noite, quero falar sobre um fundamento muito importante quando nós edificamos a igreja do Senhor, e é a verdadeira adoração. Quero falar de adoração, de comunhão, e quero falar sobre o tabernáculo de Davi. Gostaria que vocês abrissem sua Bíblia, Amós capítulo 9, versículo 11. Eu vou compartilhar alguns textos bíblicos, e é muito importante você que vem à igreja, à casa do Senhor, que você anote esses versículos, que você sublinhe na sua Bíblia. Se você tem Bíblia no celular, por favor, anote em algum lugar, não perca, porque isso é um fundamento poderoso para seu crescimento espiritual, para seu desenvolvimento como discípulo do Senhor. Amém? Amós capítulo 9, versículo 11. Quero falar sobre uma promessa incrível, poderosíssima, uma profecia que Deus tinha dado através do servo do Senhor sobre o que aconteceria nos últimos dias. É uma profecia no Antigo Testamento, mas que logo aconteceu e está acontecendo nos nossos dias. Amós capítulo 9, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: naquele dia eu tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam no restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Amém. Amém, amados. Diga comigo: tabernáculo de Davi. Amém. Vamos procurar Atos capítulo 15, por favor, sublinhe esse versículo, guarde no seu coração, porque tem muito a ver com sua vida nesses próximos dias, nesse tempo novo que Deus está fazendo algo tremendo com a igreja. Deus usará essa promessa para te edificar, para restaurar a tua vida, a tua família, para edificar a casa do Senhor. Atos capítulo 15, versículos 16 e 17. Esse aqui foi Tiago quem tomou a palavra enquanto estava falando Pedro, e ele disse assim: com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito, que depois disto eu voltarei a reedificar e reedificarei o tabernáculo de Davi. Diga comigo: tabernáculo de Davi, que está caído, lo levantarei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas. Amém? Que promessa! O tabernáculo de Davi. Procure mais uma, por favor. Mais uma. É bom, sempre é bom. Oséias capítulo 4. Aliás, Oséias capítulo 3, versículo 5. Oséias 3, versículo 5. Oh glória! Quem achou, diga amém. Deus é maravilhoso. Quem concorda com isso? Ele é o nosso príncipe de paz. Ele está aqui conosco nesse lugar. Deus ama a sua igreja, amados. Estamos vivendo uma época gloriosa. Acho que quem precisa de misericórdia sou eu, viu? Está devagar aqui. Oséias, está na Bíblia, capítulo 3, versículo 5. Oh glória, achei. Diz assim: depois tornará os filhos de Israel e buscará no Senhor seu Deus e Davi seu rei, e temerão no Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Quando é que vai acontecer isso? Que vão buscar ao Senhor e a Davi, seu rei? Quando? No fim dos dias. No fim dos dias. No fim dos dias. Irmãos,
Eu estou muito empolgado com essas coisas, com o que Deus está fazendo com a igreja. Estou muito entusiasmado. E Deus coloca no meu coração uma paixão por ver essa restauração que está acontecendo na igreja nesse tempo. Deus está restaurando a igreja. Através do seu Espírito Santo, Ele está restaurando todas as coisas. E nós estamos reedificando o antigo. Um dos princípios e dos fundamentos que Deus está restaurando nesse tempo é o tabernáculo caído de Davi. Se a Bíblia diz que está caído, um dia estava levantado, né? Mas hoje em dia ele caiu. Caiu através da desobediência dos filhos de Israel. Através dos séculos, das gerações, foram séculos de muita desobediência, de pecado, de se desviar dos caminhos do Senhor. Se há algo que Deus gosta, se eu pudesse falar de que é que Deus tem saudade, qual era uma das casas favoritas de Deus? Quando você lê a Bíblia, você vê que Ele construiu o tabernáculo de Moisés. Ele, através dos tempos, passa todo o que aconteceu, o êxodo de Israel, começou a conquista da nação de Israel, a conquista da terra prometida. O tabernáculo de Davi era totalmente diferente do tabernáculo de Moisés. Escuta só o que é muito interessante isso aqui. Depois do tabernáculo de Davi vem o templo de Salomão, onde o templo de Salomão foi visto com uma grande glória. Quando ele foi inaugurado, a glória de Deus, Shekinah de Deus, ela veio sobre esse lugar e foi algo poderosíssimo. Mas escuta, meu irmão, se há uma casa que Deus tem prazer e Ele sente saudade, é do tabernáculo de Davi. Ele está mencionando aqui na Bíblia. Ele menciona que nos últimos dias Ele vai restaurar o tabernáculo de Davi. Sabem que se caracterizava o tabernáculo de Davi, em que era diferente de todos os outros lugares? A casa de Deus era adoração contínua, 24 horas. Davi, ele teve uma revelação dele colocar os exércitos grupos assim, esporádicos de sacerdotes e levitas que continuamente estavam louvando ao Senhor. De 6 em 6 horas eles estavam santo, santo é o Deus, louvando a Jeová, ao Senhor nosso Deus, ao Todo-Poderoso Deus. Era uma coisa tão bonita, meus amados. Às 24 horas, durante o tempo que Davi reinou na nação de Israel, isso aconteceu. E ele preparou o caminho para a geração que veio depois. Ele disse que a época do tabernáculo de Davi foi a época de maior prosperidade da nação de Israel. Teve paz, não tinha inimigos. Ele tinha acabado com todos os inimigos. Quando Salomão tomou o lugar do seu pai como rei, ele praticamente não tinha inimigos. Então, o tabernáculo de Davi, como é que funcionava esse negócio? Era algo muito poderoso e muito interessante. Quem já passou por aqui, por perto, de noite, na refinaria, quando vem aquela chama de fogo que se estende para o céu? Quem já viu essa cena? Você já viu? Como é interessante. O senhor mora perto, não é? Era perto, né? Eita, né? Às vezes é muito cheiro, né? Mas essa chama que sobe até o céu, essa cena via Davi durante anos. Ele saía no, como se chama, terraça, aqui no espanhol, em português. Quando ele saía, o primeiro andar de uma casa. Quando ele saía no terraço da sua casa, ele ia observar aí a glória Shekinah de Deus. Era uma coluna de fogo que era como um sinal que caía sobre esse lugar. Era um sinal sobrenatural, meu irmão. Algo poderosíssimo. Ele escutava os louvores dos sacerdotes, louvando o Senhor de dia e noite. Oh, aleluia. Eles começavam a escutar essa melodia de todos os sacerdotes e levitas adorando ao seu Senhor. Isso era algo tremendo. Então, essa cena, quando eu vejo aí, às vezes eu vou caminhar por aqui, fazer caminhada com minha esposa, meus filhos, vejo, é muito parecido com a glória Shekinah de Deus. É assim, muito parecido.
uma cena maravilhosa. E esse era o sinal que Deus tinha dado para o povo, a nação de Israel. Já pensou, pastor? Você acordar de dia, de noite, ver essa coluna de fogo tão forte caindo do céu para a terra, era algo tremendo. Sabem que se caracterizava esse tabernáculo? Que não havia acepção de pessoas. Todos eram convidados para adorar naquele lugar. Não somente os sacerdotes, podiam vir os pecadores, os bêbados, as mulheres prostitutas, qualquer um. Não tinha uma condição, um requerimento. Todos eram convidados ao pátio para poder adorar ao Senhor. Isso foi que foi revolucionário. Sabe que o que Deus gostava daquele tabernáculo? Que não havia uma separação entre Deus e os homens. Deus não gosta disso, amados. Sabe que o homem tem essa tendência de fazer separação. Esse aqui é o secular, isso aqui é o sagrado. Você é o membro, eu sou o pastor. O irmão é o congregado, eu sou o líder, o obreiro. Nós fazemos essa separação que não tem nada a ver com Deus. E Deus não quer que haja separação, Ele quer comunhão. Essa comunhão íntima de Deus com os homens, e que Deus está restaurando nesse tempo, amém? E Ele quer restaurar com você essa comunhão íntima, a comunhão íntima onde você possa entender e conhecê-lo como Ele é um Pai maravilhoso. Leia comigo João capítulo 4, para você entender de que estou falando nessa noite. João capítulo 4. Por favor, sublinhe esse versículo, guarde. Se você vem na igreja, precisa levar essa promessa, essa palavra no teu coração, para você meditar nela durante a semana. Glória ao teu nome, Jesus. Amém? João capítulo 4, versículos 21, 22. A Bíblia diz assim: respondendo Jesus à mulher samaritana: mulher, crê-me que a hora vem em que nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, diga comigo, adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Amém? Deus é espírito, importa, é necessário, é muito importante que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está restaurando isso. Durante muitos anos, séculos, o homem tem substituído o tabernáculo de Davi por templos feitos de mão, por regras, por programas, voltando para a antiga aliança, voltando para a velha lei, aquela lei que Deus disse: não vá mais, consumado é. A nova aliança, ela se basa na graça de Deus, porque não sois salvos por feitos humanos, senão por graça somos salvos. A nova aliança é isso. E quando Deus está restaurando o tabernáculo de Davi, um dos princípios, dos fundamentos para o nosso relacionamento com Deus é a verdadeira adoração. Adoração. É o que Deus está fazendo com a igreja. Amados, é tremendo. Eu tenho uma teoria, eu sostenho que a única maneira de nós podermos resolver as diferenças entre as igrejas, entre as denominações, entre o batista, o pentecostal, o neopentecostal, os carismáticos, os católicos, quando nós adoramos ao Deus, quando nós entramos na presença de Deus, como aquela música que diz: quem entrou já no Santo do Santo, como é aquela música? Como é, Bruninho, Rodrigo? Quem entrou no Santo dos Santos
não pode ser mais aquela pessoa. Como é aquela música? Que já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, para viver. Oh, aleluia! Canto a glória de Deus. Amém? Quando você entra no Santo do Santo, que é um dos lugares do tabernáculo de Davi, é você entrar na presença de Deus. E você tem uma experiência de transformação. Você nunca mais se torna a mesma pessoa. Então, quando você vive essa comunhão íntima com Deus e adoração, não há diferença nenhuma que possa impedir a comunhão entre os irmãos. Amém? Disso é que o pastor falou, os primeiros versículos que ele ministrou aqui. Esse amor ágape de Deus, esse amor sobrenatural de Deus, somente é possível através do seu Santo Espírito. E quando você está em comunhão com Deus, adorando a Ele, em Espírito e em verdade. Quando eu entro na adoração, meu irmão, eu não sou mais a mesma pessoa. Todos os meus problemas caem por terra. Todas as minhas preocupações vão embora. Todas as minhas tristezas. Todas as minhas dúvidas. Porque nós somos humanos, né? E o Satanás ataca também a qualquer pessoa que está vulnerável. Você não está na adoração ou oração, você cai aí por terra. Então, veja bem como é importante nesse tempo entender o que Deus está fazendo. Quero te levar de novo para você guardar no teu coração. Deixe aberto essa promessa. Amós, capítulo 9, versículo 11. Um dos versículos mais importantes da Bíblia. Porque ele disse que virá um tempo em que ele levantará o tabernáculo caído de Davi. E o tabernáculo caído de Davi, ele se caracterizava pela adoração. Davi era um salmista, era um adorador, um homem segundo o coração de Deus. Ele era doido por Deus, apaixonado por Deus, um louco por Jesus, um louco pela presença de Deus. Naquele dia eu tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que caiu. E eu taparei as suas aberturas. Na minha Bíblia diz as suas brechas. E tornarei a levantar as suas ruínas. E edificarei como nos dias da antiguidade. Amém, amados? O tabernáculo caído, aquilo que Deus deseja, que tanto que aconteça, precisamos levantá-lo nós, como adoradores. Toda vez que nós nos conectamos com os milhões de adoradores que estão espalhados pelo mundo inteiro, escuta só que interessante, nós estamos cumprindo a profecia, cumprindo de que um dia o tabernáculo de Davi, ele seria restaurado. Amém? Amados, eu recebi Jesus quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos, a idade quase do meu filho Marcos, que está aqui, eu aceitei Jesus com todo o meu coração, aceitei. Eu tomei uma decisão de servi-lo 2 meses após. Mas no dia 24 de dezembro de 1985, muitos anos atrás, eu decidi me tornar um servo de Deus. E sabe o que foi que me levou a essa decisão? A essa escolha, a tomar a determinação de servir a Deus com todo o meu ser até o dia de hoje, em nome de Jesus, pela graça de Deus, estamos vivendo para Ele. Foi ter estudado as profecias de Mateus 24, as profecias do tempo do fim. Escatologia é um livro, é um estudo muito interessante, onde você vê o cumprimento de tudo que foi predito na Bíblia. Tudo está acontecendo. Tudo está acontecendo. Meu irmão, a vinda de Jesus é um fato. Eu acredito desde o mais profundo do meu ser que nós estamos nos preparando para esse momento. Por isso é nossa responsabilidade como igreja, estamos preparados, porque ninguém sabe o dia nem a hora, quando ele virá como ladrão na noite. Amém, amados? Você não sabe se pode ser essa noite que vai acontecer. Por isso é nossa responsabilidade
de todos nós, não somente de nós pastores, de estarmos preparados e de preparar a noiva, que é a sua igreja, para aquele encontro romântico com seu noivo, que é Jesus Cristo. Haverá um casamento, a ceia das bodas do Cordeiro, um encontro glorioso da igreja, sua noiva, com seu noivo. E aqui a palavra-chave é estar preparado. Estar preparado, estar assim como a noiva se prepara para aquele grado de casamento. Meu Deus, me ajude quando minha filha se fosse casar. Louvado seja Deus, ela vai ter uma vestimenta bonita, né? Amém? O pai está orando, eu estou orando antecipadamente para não ficar com ciúme. Louvado seja Deus. Deus opera na minha vida. Diga amém, ore por mim. Eu só tenho uma menina, né? Então, aí o pastor fica com ciúme. Mas falando de casamento, é o que vai acontecer. Deus gosta de casamento. Diz que os primeiros milagres de Jesus, um dos primeiros aconteceu numa boda. Amém? Então, a ideia de uma boda é de Deus. Ele vai ter um casamento, um noivo com a noiva. Só que a noiva não está preparada, meus irmãos. E disso que eu quero deixar a reflexão essa noite. Deus está restaurando o tabernáculo de Davi, mas temos muitas imperfeições, muitas falhas, muitas desobediências, falta de conhecimento, ignorância. A ignorância é diferente quando você já sabe de uma coisa, mas você faz, isso já não é ignorância. Isso já é teimosia e estupidez. Quando a gente já sabe que não deve fazer, vai ou faz, isso é pecado, desobediência. Mas nos tempos da ignorância acabaram. Nós precisamos agora nos encontrar com Jesus, abrir nosso coração e nos preparar para esse encontro. E é nossa responsabilidade de adorar Ele no Espírito e em verdade. O pastor tocou um tema um pouco triste, mas ainda a igreja continua arrastando hábitos, regras, rituais, coisas do passado que não tem nada a ver com a igreja da Nova Aliança. A igreja da Nova Aliança é uma igreja que tem que estar pura, sem máculas, para o encontro com o seu rei e com o seu noivo. E nessa noite eu venho te falar disso, do tabernáculo de Davi, da comunhão que ele quer ter contigo, e como ele se importa e deseja tanto que seu coração, a sua vida seja um templo de adoração para Deus. Amém, amado? Atos capítulo 7, versículos 48, a palavra de Deus diz assim, que o Altíssimo não habita em templos feitos de mãos. Que casa me edificareis? Que casa? Porque o céu é o trono, e a terra o estrado dos meus pés. Então, nos tempos da Nova Aliança, nós somos templos de adoração. Cristo em nós, a esperança de glória. Amém? Diga comigo, Cristo em nós, a esperança da glória. O reino de Deus está dentro de vós. Isso é a diferença. E nós estamos buscando o Senhor. Olha, algo muito interessante está acontecendo nesse país. Movimentos de adoração extrema têm se levantado. Uma nova geração de jovens louvando e se encontrando com Deus de uma forma extraordinária, que está deixando de queixo caído as igrejas tradicionais, as denominações, as grandes organizações tradicionais, movimentos de jovens. Quem é que ganhou para Jesus esses jovens? Foram tocados através de uma búsqueda íntima. Muitos desses jovens receberam Jesus no seu clamor, no seu choro. Não tem nenhum evangelista pregando para eles, mas eles aí no seu desespero, na beira do suicídio, na beira da morte, eles se encontraram com Jesus. E Jesus tocou a eles, e hoje em dia esses são profetas do Senhor.
Amém? Eles são adoradores, intercessores, profetas que estão se levantando para denunciar uma nação desobediente que tem se afastado dos caminhos do Senhor. Amém, amados? Nessa noite eu venho falar contigo para que se ative no teu coração a fome, a sede pelas coisas de Deus, a sede e a fome por uma comunhão íntima com Deus, a sede e a fome por você entrar na presença de Deus, por você buscar a Deus, buscar a Deus, buscar a Deus. Diga comigo, buscar a Deus. Eu quero buscar a Deus. Eu quero buscar a Ele, me encontrar a Ele de manhã, de tarde, de noite, de dia, não apenas um dia na semana ou 2 vezes na semana. Eu não sei você, mas eu tenho tanto desejo de me encontrar com Ele todos os dias. Assim como eu fico feliz quando vejo o rosto da minha esposa. Está romântico, pastor, essa noite. Mas é Jesus que coloca isso no meu coração. Amém? O primeiro amor. Como foi que as igrejas desapareceram? As igrejas do Apocalipse, elas estavam cheias de fogo por Deus. E quando Jesus começa a falar de no livro de Apocalipse, ele começa a falar de todas as qualidades. Olha, eu vejo as qualidades em cada um dos irmãos. Eu vejo porque nós precisamos ver. Amém? E quando surge uma coisa, alguma falha, isso é normal. Aí nós como pastores temos que ir amar essas pessoas. E a disciplina, diz que o Senhor é aquele que ama, disciplina. Disciplina significa instruir, corrigir, ensinar. Isso é o propósito da disciplina. Nas igrejas dos Apocalipse, ele começa falando de todas as coisas tão lindas que a igreja tem. Mas ele termina dizendo, mas uma coisa tenho contra ti. Você tem feito isso, você tem feito aquilo, você tem sido infiel. Tem uma igreja que apanhou demais, que foi a igreja de Laodiceia. E teve só uma igreja onde o Senhor se agradou, que foi a igreja de Filadélfia. Mas teve uma igreja onde o Senhor falou, uma coisa tenho contra ti, que você tem deixado o seu primeiro amor. Quando você está apaixonado por alguém, meu irmão, quando você ama uma pessoa, você só quer estar com ela. Quando você conhece a sua namorada, a pessoa que vai passar o resto dos seus dias, não está nem aí com nada, com o tempo. Não está preocupado pelo tempo que vai passar com ela. Não está olhando o relógio, se vai terminar ou não. Ele é ruim demais, né? Já tem que acabar. Mas você quer ficar com ela. Você quer ficar com a pessoa que você mais ama, porque está apaixonado. Isso que Deus sente saudade do primeiro amor. Isso é adoração. E essa noite eu venho falar para ti, com todo o meu ser, uma coisa eu tenho contra ti. Não deixe nunca que se esfrie esse primeiro amor. Que essa igreja, em nome de Jesus, levante sua mão, feche seus olhos. Eu vou profetizar sobre ti, seja conhecida por uma igreja que volta a ser o primeiro amor. Uma igreja apaixonada por Jesus. Uma igreja que ama de paixão. Ele é conhecida de ser uma igreja doida, louca pelas coisas do Senhor, pela chama azul, pelo fogo Shekinah de Deus, pela adoração íntima, onde ela é transformada pelo poder de Deus. Oh, Santo Espírito de Deus, venha sobre nós e transforma nossas vidas. Leva embora de nosso coração toda frieza, toda mornidão, zona de conforto, caia por terra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tabernáculo caído de Davi, ele era conhecido. E Deus sorria essa adoração, essa cena, de ver todos aqueles filhos loucos louvando a Deus. Eu não sei o que foi que levou a Davi. Diz que ele estava, quando ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém, ele dançava, mas ele dançou normal ou ele tinha alguma coisa diferente que ele fez? Ele dançou meio louco, né? Como que ele estava vestido? Nossa,
Ele é homem segundo o coração de Deus. Amados, outra vez conversando com o pastor, que é esse negócio do ministério apostólico, profético? É isso aí. Restaurar o tabernáculo caído de Davi. Restaurar esse fundamento. Confrontar o espírito de religiosidade que tem deixado, como um homem forte, valente, tem amarrado a igreja durante séculos. Com legalismo, com culpa, com remorso, condenação, fariseísmo, legalismo. Maldito seja Satanás, caia por terra. Por isso me oponho e fico muito triste quando se transmite uma mensagem que deixa todo mundo em condenação, em vez de sentir alívio, esperança, a convicção de arrependimento, de obras mortas, sai da igreja em condenação pelo pecado que cometeu. Seja um adorador, seja um ministro da nova aliança, seja um homem competente da nova aliança, que transmite todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus é assim: tem um tempo para exortar, mas também tem um tempo para amar, para abraçar, para cuidar, para acariciar, para abraçar, para confortar a ovelha ferida. Tudo tem seu tempo, tudo o conselho de Deus. Seitas têm surgido, se amarrando a uma promessa, a um dogma, isso que assim nasce uma seita. Eles pegam uma promessa e se esquecem de todas as outras, por não ter lido a Bíblia. Por isso eu disse, irmão, vamos trabalhar juntos, vai, estude, se capacite, se atualize, senão não tem condição. Não tem condição de você ser um obreiro, um pastor, dizendo que você é pastor de ovelhas, quando você nem sequer pega a Bíblia. Não tem tempo para estudar, para se capacitar. O mundo está mudando, amados. Esse aqui não muda nunca, não vai mudar nunca. Ele continua, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e permanece para sempre. Ele nunca muda, Deus não muda. Mas as metodologias do mundo estão mudando. Quer saber? Tudo está mudando. Vou te dar um exemplo. Essa câmera aí, marca Canon, tem feito falir outras empresas. Outras empresas que tinham outro sistema das fotos, né? Agora tudo é digital, as câmeras digitais estão falindo. A empresa Spotify tem feito falir as gravadoras de discos. Sabia disso? O canal YouTube está fazendo preocupar as estações de televisão, porque agora tudo é YouTube. O mundo está mudando. Agora os bancos são online. E ele está mudando todo o conceito do sistema bancário tradicional. As pessoas já não saem para fazer longas filas, eles pagam todo desde o conforto de sua casa. Aleluia! Muito bom para nós que nós estamos pregando o Evangelho e não temos tempo para perder filas. Amém? Quem está entendendo, diga amém. O mundo está mudando. Todas as estruturas estão mudando. O Bitcoin e as moedas, o Christian gosta disso, as moedas digitais estão confrontando o sistema tradicional bancário e os bancos centrais estão muito preocupados com surgimentos de transações digitais como PayPal, PagSeguro, etc, etc. Isso facilita a vida. Por isso não fique fechado a ter uma maquininha aqui, não, eu não sou contra não. Tem uma maquininha aqui porque às vezes eu venho sem dinheiro, para mim me facilita a vida. Isso não é pecado, amados. Isso é ser inteligente. Quando nós temos a maquininha aqui, nós vamos ter mais dízimos essa oferta e você vai pagar seu aluguel. Não seja fechado à mudança. Então por que você, se o mundo está mudando, por que você insiste com as coisas do passado? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Aleluia. Eu falo isso desde o profundo do meu ser, para te dizer que a igreja de hoje, do Senhor Jesus, a igreja triunfante, precisa se atualizar e ouvir o que Deus está falando. Deus está falando algo novo para restaurar nossa alma cansada, ferida.
machucada, muito cansada pelas opressões dessa vida. E o único que pode nos ajudar é o Espírito Santo de Deus, que se ativa em nossa adoração. Amém, amados? Quando você começa a adorar a Deus, me diga se não é verdade o que estou dizendo, como a adoração muda a tua vida. Eu acho que um dos momentos mais lindos do teu dia é quando você canta um louvor para o Senhor. Eu não é, irmã Regina? Não é verdade? Ela é cantora, viu? E um dia vai estar louvando o Senhor aqui. Nós fomos ontem, amados, eu estou terminando aqui com os meninos, para uma igreja tradicional que nos convidaram. Não gosto de usar esse nome, que Deus me perdoe, em nome de Jesus. Começa a se mover. Não é orgulho, amados. Eu estou falando de uma realidade. Os jovens, temos muito que aprender com eles, porque eles são espontâneos, são sinceros, e eles naturalmente, eles começam a louvar o Senhor, e a glória de Deus desce sobre eles. É o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias, o Espírito Santo de Deus virá sobre nossos jovens, sobre nossos filhos, nossas filhas, e vossos jovens terão visões, diz o Senhor. Amém, amados? Dê um aplauso ao Senhor, pela sua palavra, pela sua promessa. Nos últimos dias, eu restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Esse é o nosso sonho. Ver que a adoração e a comunhão íntima com Deus vai transformando as vidas. Aquilo que o homem humanamente não consegue fazer, a adoração com Deus, ela transforma, ela te renova, ela te fortalece. Amém? Glória ao teu nome. Quem está cansado, quem está passando por momentos de luta, experimente você viver esse estilo de vida, de adoração. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Não vai ter que se preocupar por lutar com o pecado, porque você não precisa lutar com o pecado. É Deus em ti, que Ele é você mais do que vencedor. E em Cristo Jesus, você pode todas as coisas. Em Cristo que te fortalece. Amém? É em Cristo Jesus, que você vai ganhar todas as suas vitórias, todas as suas lutas, porque o nosso Deus que servimos, Ele não é um Deus perdedor, Ele é um Deus vitorioso que ganha todas as batalhas. Quando Israel perdia, senhores, com isso vou terminar, era porque tinha feito algo errado, era porque tentou lutar a batalha do jeito deles. Era porque havia pecado na tenda, no arraial, no campamento. Então, o exército de Israel caía no campo de batalha. Então, em nome de Jesus, levante sua mão. E aí vem a última profecia. Em nome de Jesus, declaro e profetizo sobre a tua vida que acabou o tempo de perder. Você não vai perder nenhuma batalha. Diga amém em nome de Jesus, porque você está ao lado do vencedor invicto, que é Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou primeiro. Diga amém, amém, amém. Nunca mais você vai perder. Você está acostumado. Quem se acostumado à igreja do Senhor se acostumou a perder. Perde o casamento, perde dinheiro em negócios que não dão certo. Perdemos investimentos, perdemos nossos relacionamentos, famílias, a esposa que vai embora, o esposo que foi embora, o filho que cai nas drogas. Ficamos acostumados a perder. Por isso que nós precisamos restaurar e ser como Davi, que não tinha gigante que conseguisse derrubar esse menino. Amém, amados? Em nome de Jesus, homem segundo o coração de Deus, o tabernáculo de Davi. Esse é o tempo em que Deus vai fazer isso com a igreja. Vamos louvar o Senhor, fique de pé. Eu queria convidar os meninos a um louvor. Deixe o Espírito Santo ministrar seu coração. Feche seus olhos aí onde você está. Deus está querendo falar contigo. Deus está querendo falar com a igreja que é um tempo novo. Um tempo de Deus está fluindo. Deus está falando.
Deixe de fazer barulho, pelo amor de Deus. Deixe de andar tão ocupado, correndo daqui para lá. O espírito de Marta caia por terra nessa igreja, em cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a ser como Maria, que escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada, e ouvir a voz de Deus. Espírito Santo, fala conosco. Nos ajude, Senhor, a ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Quero conhecer Jesus.
sua audiência. Restaura a relacionamento contigo, Senhor. Coloque a sua mão na sua cabeça e diga assim: todo espírito da religiosidade, todo substituto da comunhão com Deus, da verdadeira adoração, caia por terra, em nome de Jesus. Eu me declaro livre de toda mentira do inimigo, da religiosidade, de toda mentira de Satanás. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Cristo em mim, a esperança de glória. Vem sobre mim, amado da minha alma. Nossas crianças, até o mais velho que está aqui nessa noite, que o poder de Deus venha sobre nós, do Espírito Santo, em nome de transforma nossas vidas. Queremos restaurar a nossa comunhão contigo, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, que nos controla, que nos ensina, que nos dá direção. Oh Espírito Santo de Deus, obrigado. Quero ter comunhão contigo nessa noite. Eu te dou glória, eu te louvo, eu te adoro.